Bom dia, irmãos. Graça e paz, amém? Que Deus abençoe a vida de vocês a cada dia. Estamos aqui para mais um EBD online e hoje com o tema Crescimento da Igreja na Atualidade, baseado em Lucas capítulo 10, versos 38 a 42. Mas antes de nós lermos, gostaria de avisar para os irmãos, aqueles que estiveram orando por nós, muito obrigado pelas orações, obrigado pelo cuidado que os irmãos tiveram comigo e com a minha família, pois moramos em uma área atingida pela enchente aqui em Governador Valadares, mas para a glória de Deus nós não perdemos nada, não fomos afetados, diretamente, apenas a nossa rua que está muita poeira e muita sujeira, mas que graças a Deus a prefeitura tenha procurado limpar e organizar da melhor maneira possível. Então que os irmãos possam estar orando ainda e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Lucas capítulo 10, versos 38 a 42, é uma passagem que nós conhecemos que diz o seguinte: Indo eles no caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome de Marta, o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava ocupada com muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. Respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas só uma coisa necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Irmãos, o nosso tema da nossa lição hoje fala sobre crescimento de igreja na atualidade. Bom, que é claro, que é evidente, muitas igrejas têm crescido, muitas denominações têm crescido, em vários países do mundo, várias denominações evangélicas e até mesmo católicas têm crescido na atualidade. Mas pastor, na atualidade, o mundo anda tão secular, o mundo está caminhando cada vez mais para o ateísmo, as pessoas estão querendo saber menos de Deus, as pessoas estão querendo saber menos do Evangelho. Como que a igreja tem crescido? Bom, aí é o que está. Que tipo de crescimento é esse que a igreja tem tido? Aqui na nossa cidade nós temos várias denominações, várias igrejas chamadas independentes, que em um pequeno período de tempo, quando eu digo pequeno período de tempo, irmãos, é menos de 5 anos, menos de 3 anos, menos de 8 anos, que igrejas elas têm, no linguajar popular, tem bombado. O cara começa a igreja dele lá com 20, 30, 40 membros, que já saíram de uma outra igreja, e aí, de repente, em 2, 3 anos, a igreja do camarada está com 400, 500 membros. Irmãos, esse crescimento de igreja, ele é algo que notoriamente acontece, querendo ou não. A igreja primitiva, a igreja do primeiro século, ela começou a crescer porque ela tinha um crescimento impactante. O homem do primeiro século, o ímpio do primeiro século, vamos dizer assim, ele foi formado, a sua cultura, a sua ideia, ela foi formada ao longo de vários anos, passando por vários impérios. Tivemos o império egípcio, assírio, medo-persa, grego, romano, tudo que foi irradiando, babilônico, tudo que foi irradiando as suas culturas. Então, quando o homem do primeiro século, ele já estava formado, vamos dizer assim, a sociedade já era formada, eles não conheciam Jesus Cristo, e muito menos o judaísmo. Alguns sim, outros não, mas a grande maioria não. Então, quando o cristianismo nasceu com Jesus na Palestina, lá na região lá de Jerusalém, então tudo era novidade. E uma das coisas mais impactantes que fazia com que a igreja crescesse era o testemunho dos cristãos. Tertuliano de Cartago, um dos pais da igreja, ele dizia o seguinte: o semente da igreja, a raiz, o sangue dos mártires era a semente da igreja. O sangue dos mártires é a semente da igreja. Tertuliano de Cartago falava isso. Irmãos, o que isso quer dizer? Que no momento em que a pessoa morria martirizada, aquilo ali era um testemunho que impactava vidas. E então a igreja crescia, por quê? Porque impactava a vida das pessoas que estavam lá vendo. Os cristãos eram jogados na arena, e ali eles eram atacados por feras,
eram torturados, entravam em lutas de gladiadores. Tudo isso decorrente de uma das maneiras que o povo usava para se divertir. E aí, um cristão autêntico, em vez dele ir para a luta, o que acontecia? Ele ajoelhava e orava, ele cantava, ele se entregava para se martirizar. E aí, quando a gente lê o livro de Atos, a gente vê isso muito normal, muito comum na igreja. A gente vê crescimento de 120 pessoas, 3.000 pessoas, 5.000 pessoas, multidão, e as igrejas se multiplicando. Por quê? Porque o crescimento da igreja, ele acontece. O crescimento de igreja é algo natural. O problema é qual a qualidade do tipo de crescimento. Acompanha comigo a seguinte analogia. Vamos pegar duas pessoas comuns, começam a frequentar uma academia. Duas pessoas comuns, tanto faz ser 2 homens, 2 mulheres, um homem, uma mulher, não importa. Mas 2 pessoas comuns, que nunca praticaram nenhum tipo de exercício. Então eles se atiram no mundo das academias e começam a treinar bastante, a se exercitar bastante, a seguir todo um padrão de alimentação, tomar todos os cuidados necessários, fazer dietas, tomar alguns componentes como esses shakes, whey e tudo mais. Mas de repente, em algum período, um começa a ter um crescimento melhor, né? O músculo desenvolve mais. Será que é só o metabolismo da pessoa? Ou será que às vezes ele não está tomando a famosa bomba, né? No linguajar popular, a tal da bomba, que faz com que a pessoa mude a vida dela, mude o corpo dela. Mas não tem crescimento do corpo de qualidade. É um crescimento vazio, um crescimento oco. O corpo da pessoa ele não é um corpo saudável. Por quê? Porque está injetando uma droga no corpo para que ele seja modificado. É a mesma coisa da igreja. Uma igreja que ela tem um crescimento saudável, ela não bomba da noite para o dia. Uma igreja que tem um crescimento saudável, ela não cresce da noite para o dia. Não é em questão de 1 ano, de 6 meses, de 3 anos, de 3 meses, que faz com que a igreja antes estava com 50 membros, de repente aparece com 500. Não é um crescimento saudável. Pastor, porque o crescimento requer esforço, trabalho, dedicação, oração, testemunho, aplicação de estudo. É uma série de coisas que a liderança da igreja precisa efetuar para que essa igreja ela cresça saudavelmente. É a mesma coisa da educação do seu filho, é a mesma coisa da formação do corpo da pessoa que entrou na academia. Você tem uma pessoa que entrou na academia, malha regularmente, se alimenta da maneira correta e tem uma vida comum, mas você tem outro que começa a aplicar droga no seu corpo. E o que acontece? O daqui cresce melhor, quer dizer, cresce mais rápido, mas o daqui cresce melhor. É assim a igreja, é assim que funciona, não tem como mudar isso. Nós temos como primeiro princípio da nossa lição os princípios da igreja multiplicadora. Pastor, o que é a igreja multiplicadora? Bom, igreja multiplicadora é uma ferramenta, é um planejamento estratégico, é uma estratégia que a Convenção Batista Brasileira, junto com as missões nacionais, desenvolveu para que tivéssemos um crescimento de igreja mais rápido e mais saudável. Mas igreja multiplicadora, ela é baseada em simplesmente no que a igreja primitiva fazia. E o que seria isso? Primeiro, oração. Irmãos, não tem como uma igreja crescer se a liderança da igreja não se dedica à oração. A oração ela é algo extremamente importante. O movimento menonita no século XVI para XVII, ele foi um movimento que ele cresceu muito, mas eles fizeram uma reunião de oração que durou 100 anos, ou seja, eles fizeram um relógio de oração. Durante 100 anos, 24 horas por dia, 2 pessoas, 2 mulheres, 2 homens, um homem e uma mulher, estavam num local da igreja, daquela comunidade ali, orando. E foi um dos movimentos mais belos e mais avivados
na história da igreja foi o movimento menonita. Então, sem oração, irmãos, nós não podemos fazer nada. Você pode botar o pastor mais instruído, você pode botar a melhor equipe de música, você pode ter a melhor estrutura de igreja com ar-condicionado, banco, berçário, ministério de música, ministério de coreografia, pererê, mais uma porretada de coisas, irmãos. Se não tiver a base da oração, não vai dar certo. A segunda coisa, evangelização discipuladora. Já reparou que que nós batistas, nós somos feras? Se é uma denominação que é boa para fazer impacto evangelístico, é os batistas. A gente faz campanha missionária, faz viagem missionária, faz jornada missionária, faz não sei o que missionária, chama pregador de fora, chama cantor, chama isso, aluga estádio, não sei o que. A gente faz um alvoroço. Pega e faz um alvoroço assim e avisa para a cidade inteirinha. Aí converte lá 500, 100, 1000 pessoas. E aí a gente espera que essas 100, 500, 1000 pessoas vá para a igreja e lá eles vão viver felizes para sempre e nunca terão problema porque eles vão ter uma igreja para viver. Irmãos, isso não existe. É necessário discipulado, gastar tempo. E para gastar tempo, requer tempo. E você não consegue discipular 10 pessoas ao mesmo tempo, 15 pessoas ao mesmo tempo, 20 pessoas ao mesmo tempo. Você discipula 2, 3. Então não tem como você crescer o troço assustadoramente. Não é como você fazer mentoria por videoconferência, pelo WhatsApp, pela internet. Não, você tem que ir lá, passar um tempo com a pessoa, escutar a pessoa, entender a vida dela. Às vezes é um jovem só dentro de uma casa que tem um pai e uma mãe que brigam. Às vezes é a esposa que é sozinha na casa e tem filho que usa droga e o marido trai ela. Às vezes é a esposa que está traindo o marido e o cara está lá lutando, pregando o evangelho. É cada situação a situação. Então requer discipulado, irmão. Você está junto com o cara. A gente tem que estar junto, colado. Não foi isso que Jesus fez? Eu não via Jesus sentado em gabinete esperando o povo ir lá procurar ele, não. Eu via era Jesus no meio da rua. A gente lê os 4 evangelhos, a gente vê Jesus no meio da rua, no meio do povo. Plantação de igrejas. Terceiro princípio. Plantação de igrejas. Nós temos que plantar igrejas. Temos que colocar igrejas em locais estratégicos. A gente fica assim, um emaranhado aqui de 5 bairros. Aqui a gente quer botar uma igreja em cada bairro. Não, vamos botar uma igreja aqui, mas vamos botar outra aqui, ó. Que aí é daqui, impacta aqui. Não, mas a gente fica assim, ó. Aí fica aquela famosa expressão, né? Pescando no aquário dos outros. Irmãos, segundo os dados estatísticos, dizem que o pior estado para crescimento evangélico é o Piauí. O estado de maior dificuldade de pregação do evangelho é o Piauí. É onde tem menos igrejas evangélicas, proporcionalmente falando, né, pelo tamanho do estado e pela quantidade de pessoas. E aqui, Governador Valadares, você não anda 3 quarteirões sem ver uma igreja. E tem cada vez mais igreja. Se você tirar no domingo para ir na igreja de manhã e outra igreja de noite, você não consegue ir em todas as igrejas em um ano. Irmãos, o mundo aí fora está clamando. A Europa hoje, você tem países como a Albânia, em que o percentual de evangélico é 0, alguma coisa, 0,98, 0,95, ou seja, menos de 1% da população é evangélica. Irmãos, é triste. Então nós temos que plantar a igreja. Outra coisa, formar líderes. Quem é que forma líderes? Os outros líderes. E como é que forma líder? Gastando tempo. Você tem que ensinar. Primeiro a pessoa tem que querer. Ah, pastor, mas tem 200 pessoas aqui na minha igreja e ninguém quer. Não, alguém quer. É possível que no meio de 200 pessoas não apareça pelo menos um. Aparece. Só a gente tem que saber quem é. E outra, não é a gente que escolhe. É o Espírito Santo que orienta. E segundo, compaixão e graça. A gente tem tido compaixão e graça? Jesus teve compaixão e graça.
Eu fico tentando imaginar Jesus hoje, andando no meio da rua, andando no meio de maconheiro, no meio de usuário de droga, sentando na praça, na calçada, falando da salvação para outras pessoas. A gente não quer nem ir para o meio da rua para poder pregar. A gente quer ficar na nossa igreja, no nosso banquinho confortável, tocando nossos instrumentos no ar-condicionado. É o que a gente quer. A gente não está tendo compaixão com o outro. Irmão, isso é sério. Muito sério. Esses 5 princípios: oração, evangelização discipuladora, plantação de igreja, formação de líderes, compaixão e graça, são 5 pilares básicos para um crescimento de igreja saudável. Pastor, se eu tirar um desses, cresce? Cresce. Se eu tirar todos, cresce. Só não vai ser um crescimento saudável. Então, requer tempo, requer disciplina, requer esforço, mas o resultado vem. E quando vem, irmãos, é maravilhoso. Porque nada é melhor do que você falar de Jesus para a pessoa, evangelizar a pessoa, discipular a pessoa, ensinar a pessoa, e você ver esse fruto do seu esforço quando acontece algo que a pessoa poderia negar Cristo, abandonar o Evangelho, mas ela está lá junto. O barco está afundando, ela está junto com a igreja. Está passando por dificuldade, mas está junto na igreja. Está assim, por aqui de problema, mas não larga Jesus por nada. E isso que deixa a gente feliz. Segunda coisa, que é o nosso segundo tópico aqui, é uma coisa que a igreja, a Missões Nacionais criou, né? Que é o famoso PGM, né? O Pequeno Grupo Multiplicador. O que é pequeno grupo multiplicador? Bom, como o próprio nome fala, pequeno, né? Isso é uma mini igreja, uma igrejinha, né? Vamos dizer assim. O que é um pequeno grupo? Pequeno grupo, irmão, na verdade não é nem ser uma igrejinha. É um pequeno grupo de pessoas reunidas, menos de 10 pessoas, alguns menos de 15 pessoas, o bom é menos de 10, onde se reúne em casas, e aí você fica mais à vontade, que aí você não tem aquela formalidade da igreja. Como é que é a formalidade que eu digo, né? Você vai para a igreja, aí você coloca uma roupa, põe um tênis, põe um sapato, não sei o que, blusa, né? Você vai para a casa da pessoa, aí você pode ir de chinelo, de bermuda, você fica mais à vontade, você bate um papo com a pessoa, depois você faz um lanche, você conhece a pessoa lá na casa dela, no final aí depois vocês podem bater um papo lá, brincar de alguma coisa, jogar um jogo, fazer alguma coisa. O pequeno grupo multiplicador é para isso. E tem um líder e tem seus liderados. Os liderados respondem ao líder e o líder vigia os liderados, para que ali seja um grupo de interação, um grupo que tenha comunhão, que tenha oração, que tenha conversa, que tenha troca de experiência, que tenha tudo. Que seja ali um grupo de pessoas que vão se relacionar. E aí futuramente pode surgir ali uma amizade boa, talvez, dependendo do tipo de grupo, um relacionamento mais forte, como um casamento, por exemplo. Vai acontecer tanta coisa. O pequeno grupo multiplicador, ele visa que a igreja seja reunida em casas, que os membros desse pequeno grupo sejam edificados, tenha edificação espiritual. Ele almeja que tenha multiplicação da igreja. Ele tem um local definido para se reunir. E ele procura ser o mais homogêneo possível. Por quê? Porque às vezes você tem um estudo, mas você às vezes não concorda com isso, então você vai para o outro. E isso é muito importante, irmãos, porque é algo que você se sente bem. É como eu falei, é um grupo de pessoas que se relacionam. Isso é que é o crescimento de uma igreja na atualidade. O crescimento da atualidade de hoje, ele precisa ter comunhão, edificação, evangelismo e serviço. A igreja de Jesus Cristo hoje, na atualidade, ela precisa entender que ela está inserida num contexto muito diferente do contexto da igreja primitiva. Diferente em certo sentido, em certos aspectos, mas
Secularização é a mesma coisa. Mas as pessoas lá fora, das paredes da igreja, elas esperam que nós, crentes em Jesus Cristo, façamos realmente mudança em nossas vidas. Eles querem que nós sejamos crentes autênticos. E quanto mais autênticos, mais é o impacto do nosso testemunho. John Wesley, criador do metodismo, ele tinha uma frase que entrou para os anais da igreja, quando ele dizia o seguinte: pregue o evangelho em todo momento, pregue em tempo e fora do tempo, e quando for necessário, use palavras. Não sabe o que isso significa? Que você tem que pregar o evangelho com o seu testemunho, com a mudança de vida. Pastor, como é que eu vou mudar minha vida? Minha casa é um inferno, não sei o que, meu trabalho assim. Não vai ser fácil, mas é necessário. Você, esposa, qual foi a última vez que você tratou o seu marido não cristão de forma carinhosa? Você, marido, quando foi a última vez que você tratou sua esposa não cristã com carinho e afeto? Com seus filhos, filho com os pais? Se a igreja tem comunhão entre os membros, é uma igreja saudável. Se a igreja tem edificação espiritual, é uma igreja forte, não vai se abalar. Se a igreja investe em evangelismo, a tendência é crescer cada vez mais. E se a igreja investe em serviço, em servir quando há necessidade, nós estamos diante disso aí. Ó. Eu tenho escutado no rádio igrejas locais que estão, empresas que estão se oferecendo para poder receber doações para as vítimas da enchente. Houve uma nota aí de que uma grande empresa varejista no Brasil doou fogões, geladeiras, colchões para as vítimas das enchentes lá no sul da Bahia. O governo da Califórnia, se não me engano, do estado da Califórnia, mandou para o sul da Bahia uma quantia, acho que de $150 mil, ou foi $100 mil, alguma coisa assim. Mas e a igreja? E a igreja? O que a igreja tem feito? Não, pastor, minha igreja faz. Irmão, o que você fizer, pode ter certeza que haverá um grande impacto na frente da outra pessoa. Mas a igreja precisa fazer. Se a igreja não fizer, não será como Jesus Cristo. Já pensou Jesus Cristo não fazendo tudo que ele fez? Jesus ressuscitou mortos. Jesus curou pessoas doentes. Jesus amou as pessoas que eram marginalizadas. Jesus esteve em comunhão com pessoas que eram colocadas à margem da sociedade. Jesus edificou vidas, Jesus evangelizou, Jesus serviu. Se o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, se o Filho de Deus, o Salvador da humanidade, fez tudo isso, o que dirá nós, que somos pobres pecadores? Temos que pensar sobre isso, irmão. Pensar e pensar muito. E colocar em prática tudo isso que Deus fez por nós. Vamos orar? Pai, muito obrigado por tudo. Eu te agradeço porque até aqui o Senhor tem sustentado e nos guardado. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Derrama a tua unção, tua graça e teu poder. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde.